O tema de agora a gente vai falar sobre complicações na estética. O que é que a gente pode fazer, né? Às vezes acontecem algumas complicações, nós vamos falar um pouquinho sobre isso e avaliar, né, o que é que a gente pode fazer para poder evitar essas complicações e quando ocorrer a complicação, o que é que a gente pode fazer para dar um suporte aí para os nossos clientes. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Algumas reações adversas, elas podem acontecer. Então, quando a gente começa a montar um programa de tratamento, quando a gente escolhe qual ativo a gente vai utilizar, qual eletroterapia a gente vai utilizar, nós sabemos que tem alguns riscos e a gente precisa avaliar muito bem esses riscos para que a gente consiga evitar o máximo possível essas reações. E essas reações, elas podem ser de alta complexidade e de baixa complexidade. Tudo isso vai depender de como ocorreu. As complicações mais comuns na nossa área dor após o procedimento. Então, muitos clientes, né, a depender do tratamento, do procedimento que a gente faz, ele pode sair com dor, ele pode relatar dor no dia seguinte. Isso a gente vê bastante em procedimentos de massagem, né, massagem modeladora, massagens corporais. Então, os clientes, eles relatam, eu fiquei com hematoma, senti dor, tive que tomar Dorflex, aquela coisa toda. A gente luta para que isso não ocorra. Por quê? Eu sempre brinco, né, falando que o procedimento estético, ele tem que ser o mais confortável para os nossos clientes e não é uma sessão de tortura. Então, a gente tem que evitar o máximo em lesionar os nossos clientes, tá? Hematoma é uma lesão, dor também é uma agressão maior que a gente está fazendo, né, nesse organismo. Então, a gente precisa ter cuidado com a pressão que a gente está exercendo, mesmo que o procedimento, né, seja uma massagem modeladora e precise de movimentos e de uma pressão mais intensa. A massagem modeladora, ela é mais intensa, ela é mais vigorosa, mas não pode ser a ponto de lesionar o cliente, nem deixar hematoma, nem deixar o cliente dolorido. Eu já vi casos, né, de pessoas que tiveram que tomar remédios de relaxamento muscular, porque não conseguia no outro dia se movimentar, né, fazer as atividades diárias. Então, assim, tudo isso é importante que a gente tenha o conhecimento de que isso não é necessário. A gente consegue atuar com aquele procedimento sem gerar esses desconfortos para os clientes, certo? Então, esse ponto aí é importante a gente focar. Então, algumas complicações comuns: dor após o procedimento, alergia é bastante comum, só que a alergia, ela foge um pouco do nosso controle. A gente vai fazer uma avaliação, a gente vai perguntar para os nossos clientes se eles têm alguma alergia, mas pode acontecer. Às vezes a gente comeu alguma coisa, algum alimento, né? Camarão, a gente come camarão a vida inteira. Quando chega uma determinada idade, um determinado momento da nossa vida, a gente desenvolve alergia. Então, a alergia é algo muito complicado e pode acontecer. Eu acho que uma das complicações da estética que foge mais do nosso controle é a alergia e a gente tem que jogar mesmo com a sorte, né? Então, ele disse que não tem nada, mas vou utilizar esse produto. Esse produto ele teve alguma reação. Agora, o que é importante também é a gente anotar. Então, fez a avaliação, fez um programa de tratamento para o seu cliente, anota o que você vai fazer com ele, anota os produtos que você utilizou, porque se ele desenvolver alguma alergia, você já vai saber mais ou menos o que é, e aí a gente vai anulando. Hoje eu vou tentar esse outro produto, vou tentar o outro, ou então encaminhar ele, que é o mais correto, tá? Então, um paciente seu desenvolveu algum quadro alérgico, encaminha ele para um alergologista, porque o alergologista ele vai fazer todos os exames necessários e ele vai te falar qual é a substância, qual é o produto que ele teve alergia, né? Isso facilita muito o nosso trabalho. Então, depois é só chegar lá, qual foi o produto aqui que eu tenho, que tem essa substância, que não tem, certo? Então, isso aí é muito importante a gente estar atento, mas lembrando que a alergia é uma das complicações que a gente não tem controle. Depois da alergia, a gente tem as manchas, principalmente as hipercromias, elas são muito comuns, né, de acontecer. Queimaduras também acontecem, né? Não é
o ideal, não é o esperado, mas a gente vê bastante casos de queimadura por microagulhamento, de queimadura por criolipólise, de queimadura por radiofrequência. Então, isso tem acontecido bastante. Além dessas complicações, a gente tem também infecção. Então, a gente precisa ter cuidado com os acessórios que a gente vai utilizar para estar tudo higienizado, ou então de uso individual. A gente tem que higienizar corretamente a pele do nosso cliente para passar produtos, né, que inibam essa proliferação de bactérias. Então, tudo isso é importante a gente ir avaliando. Então, são essas aí as complicações mais comuns que ocorrem na estética. Repetindo, para quem chegou depois, nós temos dor após o procedimento, alergias, hipercromias, queimaduras e infecções. Todo mundo, todos nós estamos sujeitos a passar por alguma dessas complicações, por algumas dessas reações. Tem algumas reações que elas podem ocorrer, mas seria legal que não ocorressem. Então vamos lá. Por exemplo, quando a gente faz a limpeza de pele, o cliente ele pode ficar com a pele mais sensível. Então, alguns vão falar assim, ai, Nath, quando eu passei a maquiagem, ficou ardendo tal região. Isso aí é uma reação que é esperada, mas nem sempre vai acontecer. Então, essas observações também é legal a gente dar para o cliente, tá? Porque senão ele fica muito assustado. Ah, minha pele está muito vermelha, terminou de fazer o microagulhamento. Ah, então, minha pele está muito edemaciada, está muito vermelha. Tudo isso são reações pós-procedimento esperada. E isso aí a gente precisa falar para os nossos clientes, tá? Tem essa diferença também. Então, a gente utilizou um peeling, pode descamar, pode ou não descamar. A pele vai ficar mais sensível, pode ficar vermelha. Após o microagulhamento, fica vermelha, fica com edema. Então, tem algumas, não é nem complicação, tem algumas reações do corpo que são esperadas, então pode acontecer. Vai ter pessoas que não vão passar por isso, mas tem outras que vão. E é importante a gente avisar isso para os nossos clientes a cada procedimento. Então, você fez uma limpeza de pele, eu costumo fazer assim, tá? Então, quando eu recebo meus clientes, eu faço lá a avaliação, escolhi o procedimento que eu vou fazer com ele e eu entrego para ele uma orientação. Que nessa orientação tem as possíveis reações, e aí eu listo direitinho. Então, depois da limpeza de pele, o que é que pode acontecer? Pode ter acne, pode surgir acne, pode descamar o cantinho do nariz, a pele pode ficar mais sensível, e tudo isso você vai descrevendo e entrega para o cliente, porque quando chegar em casa ele já vai saber, não, minha pele tá ardendo. Ah, não, mas Nath botou aqui e disse que é normal. Ah, tô sentindo alguma coisa. Ah, mas é esperado, certo? Então, é importante a gente ir informando isso para os nossos clientes. E também na hora do procedimento. Então, vai fazer um procedimento, você vai falar para ele, esse ácido aqui vai pinicar um pouquinho, esse aqui vai arder um pouquinho. E é importante a gente prestar atenção ao nosso cliente. Eu percebo que muitas de nós, né, acaba achando que o cliente está exagerando. Então fala assim, ai, Nath, você está exagerando, não é nada disso. E aí vai, vira aquela bolinha de neve. Possa ser que seja um exagero mesmo, mas possa ser que seja algo sério e que precisa de nossa atenção. Então o cliente falou o que for, se ele falou um ai, você vai parar o que você está fazendo e você vai olhar. Então, olha lá, ai aonde, ai o que, sentiu o que. Quando ele for falando, você vai observando para ver se está dentro do limite esperado ou se já ultrapassou. Se já ultrapassou, encerra o procedimento, peeling, neutraliza, está utilizando criolipólise para, está fazendo uma radiofrequência para, uma luz pulsada para. Então, é importante a gente prestar atenção no que o cliente da gente está relatando. Tem algumas pessoas que são mais sensíveis e elas vão sentir mais, mas a gente precisa respeitar o limiar daquela pele, o limiar daquele cliente, certo? Porque ninguém é igual a ninguém. Senão, ia ser o quê? Tudo igual, né? Os protocolos iam ser iguais, todo mundo ia sentir a mesma coisa. Mas não, cada um tem uma reação diferente, cada um
passa por um processo diferente, né? O organismo é diferente. Então, a gente precisa estar prestando atenção nesses sinais para que a gente conduza da melhor maneira possível os nossos clientes e anotando cada tópico para que na próxima sessão a gente já saiba como é aquele cliente. Se ele é um cliente que é mais sensível, se é um cliente que é menos sensível. Então, tudo isso é importante a gente ir avaliando, certo? Então, todo mundo está sujeito a passar por essas situações. Mas é importante, isso aí é importantíssimo, que a gente pare e faça como se fosse um manualzinho. Se a gente for nas empresas de grande porte, empresas que precisam de segurança, vocês vão ver que elas têm manual. Se acontecer isso, o procedimento é esse. Não faça isso porque pode acontecer isso. E isso a gente tem que fazer também. Então, para aí um tempo, se você nunca fez isso, para um tempo e começa a pensar. Se o seu cliente tiver uma queimadura, o que é que você vai fazer? Se o seu cliente tiver uma hipercromia, o que é que você vai fazer? Se ele tiver uma alergia, o que é que você vai fazer? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar. Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que vocês iam conduzir essa situação caso aconteça alguma coisa desse nível? E outro ponto importante, o que é que vocês estão fazendo para que isso nunca aconteça ou seja raro que isso aconteça? O que é que vocês estão fazendo? A gente precisa ter estratégias para poder prevenir e também o depois, né? Então, a gente vai fazer de tudo para poder prevenir, mas caso aconteça, vamos fazer o quê? E esse o quê que é importante a gente ter um manualzinho falando sobre isso, certo? Então, essa é uma orientação, né, que eu dou para vocês. Façam isso, porque vocês vão conseguir ter muito mais clareza na hora que acontecer alguma coisa. Eu recebo muitas mensagens, né, falando, Nath, aconteceu isso e agora? Tipo assim, a gente acaba se desesperando com o cliente, mas nós precisamos ter clareza e ter tranquilidade para que a gente consiga passar isso para o cliente e ele se sinta seguro, que a gente precisa passar segurança. Nós somos os profissionais que estamos cuidando dele, que estamos tratando ele. Então, eles precisam confiar na gente. E como é que isso acontece? Quando a gente tem segurança, quando a gente tem tranquilidade. Segurança no que faz, segurança no que diz. Certo? Então, é importante a gente estar atento aí a essas situações. Então, vamos lá. Primeiro ponto é como prevenir. Que a gente precisa trabalhar sempre na prevenção. Eu sou a favor eu sempre falo, né, que é muito melhor a gente pecar pelo menos do que pecar por mais. Então, é muito melhor a gente prevenir do que a gente ir fazendo e quando perceber já foi, né? Então, é muito melhor a gente ir prevenindo. E como é que nós prevenimos todas essas complicações? O ponto principal e o ponto-chave é o estudo. Nós precisamos estar o tempo todo estudando. A gente precisa conhecer os nossos ativos, qual é o mecanismo de ação dele, como é que ele vai agir naquela disfunção, como é o tempo de utilização, quais são as reações que pode ocorrer com aquele ativo. O mesmo para a eletroterapia. Eletroterapia, a gente precisa conhecer os parâmetros para serem utilizados, o que é que cada parâmetro vai fazer com o organismo, porque tem alguns aparelhos que é diferente. Então, eu utilizo uma temperatura, ela vai fazer tal coisa, eu utilizo outra temperatura, ela vai ter um outro efeito. E a gente precisa entender isso, parâmetro, tempo de uso. Então, eu posso utilizar aí o dia todo, ou eu tenho que utilizar só 5 minutos, 2 minutos. Então, tudo isso é importante. A gente vai ter isso com o estudo. Então, nós precisamos estar o tempo todo estudando, o tempo todo pesquisando. Outra coisa importante também é conhecer as disfunções estéticas. O que é que você está trabalhando? O que é que você está tratando? Às vezes, a gente não se importa, a gente não
a gente não quer, a gente acha que a gente já sabe, né? Eu tenho isso também. Então, às vezes, a gente acha que já sabe. Eu já sei sobre acne. Eu já sei sobre gordura localizada. Só que não é assim. A gente tem que mergulhar o mais profundo possível para que a gente consiga entender. Então, a maioria das vezes, quando vocês perguntam assim para mim, Nath, eu tenho uma cliente que ela tem sei lá que doença. Então, pronto. Primeiro ponto é a gente pesquisar o que é aquela doença. Porque não chega pra gente só disfunção estética, né? Às vezes o cliente tem uma disfunção estética, mas ele tem um problema a mais, ele tem uma outra doença associada. E a gente precisa entender aquela doença para a gente saber qual aparelho a gente vai utilizar. E a gente consiga ter uma informação a ponto da gente comparar com o que o médico está indicando. Vou tentar explicar aqui para vocês. Chegou um cliente para você, ele tem uma doença. Aí você não conhece essa doença. Então, logo de início, você não vai fazer tratamento nenhum nele. Você primeiro vai pedir orientação do médico dele, você vai pesquisar sobre essa doença e depois você vai comparar para ver se você vai atender aquela pessoa ou não. Porque tem isso, a gente pode escolher quem a gente vai atender. Então, aí o cliente fez a avaliação, tudo direitinho, você vai fazer sua pesquisa em casa, se conhecer algum médico, converse com o médico, pede o relatório do médico do seu cliente, tudo isso é importante. Então, chegou o relatório do médico, você também já pesquisou e você conhece os seus ativos e você conhece a sua eletroterapia, então você vai conseguir comparar. Então, chegou o relatório do médico, o médico está ali dizendo, pode fazer drenagem linfática, mas você sabe que não pode, porque acontece isso, também pode acontecer. Então, você conhece o que você está trabalhando, você conhece aquele tratamento, você conhece aquela eletroterapia, aquela cosmetologia, para poder comparar e ver, se essa doença aqui, ela ocasiona isso, eu não posso colocar isso, eu não posso fazer isso. Então, por isso que é importante a gente conhecer sobre as nossas eletroterapias, os nossos ativos e os nossos tratamentos manuais e o organismo do ser humano, certo? Então, é importantíssimo a gente saber disso, para que a gente não seja só como se fosse assim um objeto. Então o médico falou, você vai e faz. Não, também não é bem assim. Você tem que ter a sua postura, o seu pensamento, para ver se aquilo faz sentido ou não, certo? Tem isso aí também que a gente precisa avaliar. Então o estudo é o ponto principal para a gente prevenir todas essas complicações. Depois tem o trabalhar com consciência. A gente precisa ter consciência se a gente é capaz de realizar aquele procedimento ou não. Às vezes o pessoal manda mensagem para mim e fala assim, Nath, eu posso utilizar a agulha tal no microagulhamento? Eu sempre falo o seguinte, a gente tem a lei, esse conselho, né, ele vai determinar o que a gente pode fazer ou não. Falando especificamente de nós esteticistas, a gente ainda não tem esse conselho, tá? O conselho está sendo criado, então a gente ainda não tem nenhum órgão que diga pra gente até qual comprimento de agulha, por exemplo, do microagulhamento a gente pode atuar. Então a gente ainda não tem esse órgão, mas digamos que a gente tem esse órgão. Então a gente tem lá o conselho ele vai determinar que você pode utilizar microagulhamento com agulha até 1 milímetro. Você tem a lei, mas você tem que ter a sua consciência interna para saber se você tem condições de trabalhar com se você tem conhecimento, né, suficiente para poder trabalhar com aquele comprimento de agulha, ou se é melhor você começar do menor e depois ir evoluindo, ou ver se você precisa antes fazer um outro curso, fazer uma outra especialização, ler mais estudos científicos, enfim, a gente precisa ter também essa consciência. Então não é só, meu conselho disse que eu posso fazer, eu vou fazer e pronto. Não é assim, não deve ser assim, a verdade é essa. Não deve ser assim, a gente tem que se analisar. Então posso ou não posso, eu tenho esse conhecimento ou não tenho, e aí a gente realiza, né, o procedimento de uma forma mais segura. Depois disso, Nath, eu tomei todas as precauções, eu estudei direitinho, eu
me conscientizei, eu podia executar aquele procedimento, eu tinha total confiança, mas ainda assim aconteceu alguma coisa que fugiu do meu controle. Às vezes o aparelho, né, pode não estar calibrado e isso, né, essa descalibragem, ela gerou alguma dessas complicações. Às vezes acontece. Então, e agora, Nath, o que é que eu faço? Então, vamos lá. Se aconteceu a complicação, a gente tem duas linhas aí de atuação. Primeiro é a parte psicológica e depois é a parte material, a parte física. Eu acredito que a parte psicológica conta muito mais do que a parte material e do que a parte física. Então, seu cliente, ele só quer se sentir seguro, acolhido e cuidado. Então, aconteceu alguma coisa, o cliente teve alguma alergia, teve uma queimadura, uma hipercromia, você primeiro vai dar um suporte psicológico. Você vai falar para ele, você vai mostrar para ele que você está do lado dele, que você não sumiu não. E não suma. Fica com ele, pergunta, pede foto, liga, conversa no WhatsApp, pede para que ele venha até a sua clínica. Se for preciso, encaminhe para a emergência. Já aconteceu comigo e a cliente está comigo até hoje. Então, é tudo questão de como a gente vai conduzir a situação. Então, eu já tive casos, né, contando um dos meus casos, já tive casos de alergia braba, alergia brabíssima. E eu fiquei acompanhando. Claro que a gente precisa acompanhar como é que tá a garganta, a língua. Precisa ir acompanhando todos os sinais para que a gente entenda se aquela alergia ela tá controlada ou se ela tá evoluindo. Então a gente também precisa ter esse conhecimento, né? Como é a alergia, ela pode evoluir, ela evolui, como é que funciona tudo isso. E a gente vai dando suporte. Ó, como é que tá a garganta, como é que tá a língua, inchou alguma coisa. E aí chega um momento que você fala assim, ó, agora já passou soro. Ai, Nath, já passei soro gelado, como você mandou, já fiz isso, já fiz aquilo. Pronto, e ainda tá evoluindo. Vai para emergência. Então, encaminha o seu cliente para emergência. E lá o médico vai dar o suporte necessário. Porque a alergia pode acontecer. A gente tá sujeito, né, a essas situações também. E tá tudo bem. É só como a gente vai conduzir. Mostra para o cliente que você se importa com ele. E eu acho que isso é o ponto principal. É você mostrar apoio, você mostrar para o cliente que você tem segurança no que você fez. Então, eu utilizei os melhores produtos, eu utilizei o produto ideal para esse tipo de pele, mas isso aqui aconteceu. E agora, como é que eu vou lidar com isso? Certo? Então, façam isso. Deem aí um suporte psicológico para o cliente de vocês. Acompanhe tudo. Depois também, manda mensagem. Eu mandava mensagem. Foi no médico, o médico disse o quê? Me mande o relatório do médico. Agora eu quero que você passe pelo alergologista. Ah, foi no alergologista? Vem aqui para eu te ver. Me mostra aí como foi o exame do alergologista. Quais são as substâncias que você tem alergia. Tudo isso é importante perguntar e é importante também a gente se preocupar. Isso é uma preocupação, a gente quer o melhor para o cliente, certo? Então, esse aí entra como ponto principal, o suporte psicológico. Deem segurança, conforto para o cliente de vocês, não abandone os clientes. Às vezes, né, a gente pode ficar com medo. Ai, Nath, não sei o que fazer, tô com medo, não sei como é que vai ser a reação dela. Mas você tá junto com ela, você tá ao lado dela. Isso aí vai acalmar, tá? E vai fazer com que a cliente ela sinta segurança e continue com você, independente do que aconteceu. Agora vem a parte física e material. Aconteceu alguma coisa, chama a cliente e faz o tratamento. Então, teve uma hipercromia, faz um tratamento de clareamento. Você primeiro avalia o que foi que aconteceu, o que deu errado, para você ver se você teve culpa. Isso é importante também, tá? A gente está sempre avaliando. Erros acontecem com todo mundo. Todo mundo está sujeito a errar. Todo mundo está sujeito a ter alguma complicação. Mas é sempre o depois. Eu acredito que é sempre o depois. Claro que tem a prevenção, como eu já falei aqui para vocês, mas tem o depois também que a gente precisa avaliar. Então, o que foi que eu fiz que pode ter levado a isso? Avalie as suas habilidades também, isso é importante. Então, fiz um microagulhamento, deu uma queimadura, deu uma hipercromia, como é que está a sua técnica? Você aplicou muita força, você não
mudou a posição certa, né, do aparelho. Tudo isso é importante a gente ir verificando. Nath, fiz uma limpeza de pele e gerou uma hipercromia. Como foi a sua extração? Você forçou muito? Como foi isso? Então, a gente também tem que prestar atenção na nossa técnica. A gente também precisa melhorar, a gente também precisa evoluir. E quando essas coisas acontecem, já geram pra gente, né, um alerta. Então, opa, deixa eu ver aqui o que é que saiu do meu controle. E aí depois também, em paralelo, né, a gente avalia como foram os cuidados do cliente. O cliente fez tudo direitinho, o cliente não fez tudo direitinho. Como é que foi isso? Porque aí a gente começa a avaliar, a senhora não fez isso, isso e isso. Avisa antes também, se fizer peeling, for pro sol, pode acontecer isso, isso e isso. Tem que usar o home care, senão pode acontecer isso, isso e isso. Tudo é importante a gente ir falando, certo? Gente, em casos de queimadura, é importante, né, a depender do grau do cliente, mas sempre, eu acho que sempre é importante o cliente passar por um médico e a gente esperar o tecido cicatrizar. Então, teve uma queimadura, encaminha o cliente para o médico vai olhar, vai passar os remédios necessários para poder regenerar aquela pele o mais rápido possível, sem ficar cicatrizes, né, inestéticas, e depois a gente entra para poder fazer a nossa parte. Então, depois da cicatrização, o que é que aconteceu? Ficou com mancha, a cicatriz não ficou estética, ficou uma cicatriz inestética. Então, o que é que eu vou usar? Quais recursos eu vou usar? E você oferece isso para o seu cliente. Isso aqui é por minha conta. Claro que se o erro for nosso, a gente oferece isso. Agora, a Nath, eu fiz tudo direitinho, mas o cliente fez um bocado de outra coisa aí e deu errado. Então, aí já não é mais você que vai assumir isso, mas mesmo assim, continue com o cliente, certo? Não abandone ele mesmo que o erro tenha sido dele, certo? É importante também a gente ter esse cuidado aí especial. Pronto, acho que é isso, né? Eu falei, né, das possíveis reações, então, que pode acontecer, como na limpeza de pele. O microagulhamento, gente, deixa eu falar um pouquinho sobre o microagulhamento. O microagulhamento, a pele ela pode ficar vermelha, a pele ela pode ficar edemaciada. Agora, se tiver uma queimadura, se tiver riscos, então, Nath, eu estava fazendo o procedimento e ficou riscos na pele do cliente. Isso aí significa que a técnica ela foi empregada de forma errada, certo? Claro que tem algumas reações que são mais controladas e tem outras que são mais complexas. Eu falei no começo, né? Tem algumas reações que são menos complexas e outras são mais complexas. Então, ficou arranhadinho. Fiz um peeling de diamante e feriu a pele do cliente. Isso aí é uma técnica errada. A técnica não foi empregada da maneira correta. O peeling de diamante não é para ferir a pele do cliente. O microagulhamento não é para queimar. O microagulhamento não é para arranhar a pele do cliente. Então, tudo isso é importante a gente verificar, a gente constatar e a gente saber que foi um erro de técnica. E aí a gente ajusta isso. E tomara que essas complicações, né, por falta de técnica ou de algumas partes profissionais, seja uma complicação menos complexa, porque aí a gente tem como conduzir melhor a situação. Mas se a gente tem um efeito rebote, alguma coisa assim desse tipo, aí já fica um pouco mais complicado. Por isso que eu falei que a gente precisa atuar na prevenção, que é estudar, que é conhecer a técnica, que é estar confiante para executar aquela técnica, é entender as características da pele do cliente, dos hábitos de vida do cliente, para que a gente consiga associar tudo isso. Por isso que estética, a gente fala, né, que não é para pegar um protocolo e sair reaplicando ele. Não é assim, porque a gente precisa entender a vida do cliente, a gente precisa entender a característica da pele, do organismo. Tudo isso é um conjunto, tá? É sempre um conjunto. Então, o principal aí, saibam que complicações elas podem ocorrer. A gente precisa prevenir todas as complicações. A gente precisa ter conhecimento de todas as possíveis complicações. E caso ocorra, a gente precisa abraçar o cliente, cuidar dele,
tanto de forma psicológica como de forma física, certo? Então façam aí o que eu pedi para vocês. Separem um tempinho, caso vocês nunca tenham feito isso. Separem um tempinho, coloca lá todos os procedimentos estéticos e quais possíveis reações, as eletroterapias, quais possíveis reações, os tratamentos manuais também. E com base nisso a gente vai conseguindo entender melhor e realizar, né, esses procedimentos da forma mais segura possível. Por hoje eu vou ficando por aqui. Falamos sobre complicações na estética, né, algumas possíveis reações. Maria chegou atrasada, vai ganhar um puxão de orelha. Tô brincando, Mar. Eu vou deixar a live salva por 24 horas aqui no Instagram. Depois que a live sair do ar, eu vou colocar essa live de hoje, tá? Live consciência, a gente tá colocando tudo no YouTube. Então, vou colocar essa live no YouTube. E o pessoal do Mundo Nath Souza, vocês têm acesso aí a tudo. Todas as lives com material em PDF, acompanhando cada aula. Certo? E é isso. Muito obrigada pela presença. Hoje, 8 horas. Eu espero vocês de novo, tá? Segunda-feira que vem é um outro tema. A gente vai abordar aí outros temas. E hoje ainda tem a live de 8 horas, que é sobre estudo de caso, um caso clínico aí. Nós vamos falar sobre acne hormonal, que aí minha pele já representa essa acne aí, ó. Ó aí minha pele para representar a live de hoje à noite. Então hoje à noite nós vamos falar sobre isso, certo? Muito obrigada pela presença, Lau, Elisandra, Maria, Maura, Adriana, Lu. Muito bom ter vocês comigo, viu? Muito obrigada pelo carinho de sempre. E eu espero vocês 8 horas. Beijos! Tchau!